capítulo de número... Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Nós iremos ler a partir do verso 1. Eu espero que todos os irmãos encontrem, amém? Assim está escrito: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação ao temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém busquemos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande a nossa ousadia, grande a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Sim, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou ainda por um pouco de tempo. Repito, versículo 8. Porque ainda que vos contristei com a minha carta, ainda que vos deixei triste pela carta que escrevi, eu não me arrependo, embora já tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco de tempo. 9. Agora folgo, agora me alegro, não porque fostes contristados a respeito da carta, Paulo estava falando, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano algum. Porque a tristeza, segundo Deus, ela opera para arrependimento, para salvação, a qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Amém? Irmãos, podeis se assentar. E orem pelas nossas vidas nessa noite, que o Senhor nos dê compreensão dessa mensagem. Amado, uma vez que o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta, a sua primeira carta aos Coríntios, todos nós sabemos que ele expressou uma grande tristeza, já visto que a igreja em Corinto não estava bem, uma igreja totalmente desordenada. A Bíblia vai dizer que eles não sabiam tratar nem a Santa Ceia do Senhor. Então, de alguma forma, Paulo, ele olha para aquela situação e ele vê uma grande necessidade de escrever mais uma vez à igreja. E aí ele faz a sua segunda carta aos Coríntios. Agora essa carta, ela tem um teor de satisfação, porque Paulo viu que a primeira carta, ela trouxe, ou ela superou as suas expectativas. Paulo pôde ver que muitas vezes há uma necessidade, escute o que eu vou dizer,
de você chegar junto e você dizer o que realmente tem que ser feito. Há uma necessidade de cobrar, de exigir. Há uma necessidade muitas vezes da gente dizer como que tem que ser realizado as coisas e não deixar as coisas fluir da forma que as pessoas pensam que seja. O Evangelho, irmão, ele nunca foi e nunca será algo que a gente pode considerar fútil, sem valor. Mas o Evangelho, ele é importante porque o Evangelho, ele tem o poder de transformação. Todos aqueles que ouvem o Evangelho, que praticam, que se deixam levar pelas Escrituras, no fim de tudo eles são vitoriosos. Percebe-se até o Antigo Testamento que todos aqueles que obedeceram à lei, eles se saíram bem, mesmo que eles tenham começado errado, mas no final eles saíram-se bem sucedidos em toda a sua vida. Para que exemplo maior do que Davi? Davi começou errado. O erro de Davi foi ter cogitado contra a vida do seu soldado a sua própria morte para benefício próprio. E não diferente disso, hoje o erro de muitas pessoas é de cogitar algo que venha lhe trazer benefício, que venha lhe fazer crescer, enganar, falsificar, enfim, tantas outras coisas que a gente precisa analisar se essas coisas verdadeiramente estão corretas para nossas vidas. Só que essa segunda carta a qual o apóstolo Paulo escreve, ela vem com uma finalidade de expor a palavra de Deus para aquela igreja, a respeito de uma sustentabilidade, ou seja, de uma base. Porque a palavra de Deus, irmão, ela nunca vai deixar de ser base para a igreja. Se você quiser qualquer resposta para a sua vida, está aqui dentro desse livro. Não precisa você correr atrás de profeta, não precisa você correr atrás de monte, não precisa você correr atrás de oração. Mas especificamente falando, abra a sua Bíblia e vá ler, e Deus ele vai se revelar para você. Não tirando, irmão, não tirando a honra daqueles que são usados por Deus para abençoar a nossa vida, de maneira nenhuma. Pelo contrário, muitas pessoas são usadas para abençoar a nossa vida, com certeza. Mas a Bíblia ela diz para a gente não confiar inteiramente na força do seu braço. Nós temos que olhar para as situações e a gente tem que perceber que há uma grande necessidade da nossa parte de se posicionar para que a gente venha se estabelecer. E essa palavra, irmão, ela sempre vai vir com um sentido na nossa vida. A Bíblia diz que a palavra ela existe para nos exortar. A palavra ela existe para nos edificar. A palavra ela existe para consolar a nossa vida. E foi falado isso nessa noite. Então o que é que o apóstolo vê? Uma necessidade de fazer uma carta a uma igreja que estava se perdendo. Pastor, uma igreja se perdendo? Irmãos, muitos se encaminham para a morte e não para a vida. A obra que opera agora na vida de muitas pessoas, o arrependimento que existe na vida de muitas pessoas, muitas vezes, não é para a vida, mas é para a morte. Muitas vezes as pessoas não conseguem se arrepender verdadeiramente de seus corações e tirar toda a rapina, toda a imundícia, tirar verdadeiramente tudo aquilo que atrapalha a ação de Deus. No versículo 1 ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas. Ele está falando da igreja, porque a única pessoa que tem promessa de Deus, irmão, é a igreja do Senhor.
Só quem tem promessa de Deus somos nós, irmão. E Paulo vê uma necessidade de uma purificação. Em outra versão aqui na Bíblia, nova versão atualizada, na linguagem de hoje, vai dizer no versículo 1: assim, meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Escute. Por isso, purifiquemos nós mesmos de tudo que nos torna impuro o nosso coração e a nossa alma. Temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Ou seja, Deus está preparado para nos abençoar. Importa que nós tomemos atitude sempre e jamais deixemos-nos ser levados pelas coisas erradas. E isso é fato, irmão. Isso é fato. O que Paulo está tratando aqui a respeito de exortar, edificar e consolar a igreja, é fato que se não houver limites, cobrança, direcionamento à igreja, essa igreja nunca será firme em seus propósitos. Ou seja, ela nunca vai chegar no objetivo. Ela pode se levantar, ela pode continuar marchando, mas ela vai fazer como o povo de Israel fez. O Senhor disse para o povo: Moisés, diga ao povo que continue andando, Moisés. Diga ao povo que marche. Aí o que é que acontece? O povo, ao invés de passar 40 dias, passaram 40 anos rodeando no deserto. E isso não é o que Deus quer para nossas vidas. Primeiro, Deus. Segundo, a palavra. Segundo, o poder e o estímulo do Espírito Santo. Ele não pode faltar para a igreja. Para que essa igreja venha alavancar, venha andar em direção ao propósito de Deus, é necessário essas coisas. E tudo gira em torno de quê? Da palavra de Deus. Ele é a palavra, Ele é o poder, Ele é o Espírito, Ele é a força, Ele é a consolação, Ele é o ânimo, Ele é a alegria, Ele é o ajudador, Ele é o provedor, Ele é tudo em nossas vidas. Você já pensou se não fosse Ele? Se Ele não levantasse pessoas para colocar ordem na casa? Se você fechar os seus olhos, irmão, eu estava meditando aqui nessa mensagem de hoje, e o Senhor falou para mim fazer essa experiência com você. Se você fechar os seus olhos, feche os seus olhos aí. Feche os olhos. E você vai imaginar a sua casa, o seu lar, porque só você conhece todos os compartimentos da sua casa. E você sabe aonde precisa de uma restauração. Você sabe onde tem uma rachadura lá. Você sabe o lugar aonde predomina mais a poeira, a sujeira. Tudo isso você sabe. Todo dia você luta. Agora, se você não se mover, continue com os olhos fechados, para você tomar uma atitude, para colocar regras, para colocar norma. E quando eu falo isso, eu estou falando de filhos para pais, de pais para filhos. Eu estou falando de costumes. Eu estou falando de coisas que muitas vezes atrapalham o agir de Deus, e isso está lá dentro da nossa casa. Aleluia! E quem tem que resolver isso? Somos nós. Agora abre os olhos, porque é uma purificação para nossas casas nessa noite. Há uma transformação. As coisas não vão ficar do jeito que está. Deus vai agir de alguma forma, e Ele vai nos ajudar para a gente colocar regras. Regras, irmão. Regras nos filhos. Regra, enfim, regra em tudo. Regra na alimentação, regra nas dívidas. Em tudo, para que tudo fique em conformidade e tudo fique na santa paz do Senhor. Porque às vezes o que acontece é que isso se excede, né?
E aí o que é que acontece? A gente perde o controle. Então Deus nos dá uma luz, Deus nos dá inteligência para a gente começar a trabalhar isso e a gente colocar tudo no seu devido lugar. A importância, irmão, que Paulo viu em exortar e edificar e consolar a igreja, isso está relacionado aos parâmetros bíblicos que são destinados para nós quando uma vez nós ouvimos a palavra de Deus. É por isso que eu digo que hoje é um dos cultos mais importantes. Aqui no versículo de número 14 de 1 aos Coríntios, faça só acompanhar. Capítulo 14 de 1 aos Coríntios, no verso 3 diz assim: aquele, porém, que profetiza, fala aos homens. Certo? Aquele, porém, que profetiza, que fala, ele fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Ou seja, a palavra de Deus tem a finalidade de revelar o próprio Deus e a sua vontade em nossas vidas. É como se a palavra de Deus ela fosse para nós uma bússola, que se nós seguirmos essa palavra, a gente vai chegar do outro lado, a gente vai alcançar os nossos objetivos, e isso gera em torno de tudo na nossa vida, irmão. Você quer ver? Vamos dar um exemplo aqui de filhos. A Bíblia diz que o filho obediente, os seus dias são prolongados na terra, sim ou não? Porque ele obedece à palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo para ele que eles têm que ser obedientes aos seus pais. Há uma média hoje que um jovem, quando desobediente, ele não chega aos seus 17 anos, irmão. Porque com pouco ele está aparecendo no noticiário da TV que foi morto por alguém porque estava envolvido com coisa errada. E aí a gente vê que tudo gera em torno da palavra de Deus. Quando se trata da vida conjugal, principalmente, porque a Bíblia vai dizer que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido. O seu marido não vai pisar em você, mas ele vai querer o seu bem. Então, quando ele falar com você, atente para aquilo que ele está falando. Assim como a Bíblia vai dizer que o homem tem que amar sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Olha aí, dando a sua vida por ela. Isso é bom, né, irmão? Mas é verdade. Tudo gera em torno. No trabalho, rapaz, no trabalho eu sou mais relaxado, né? Eu falto com os pedidos do meu patrão, eu chego atrasado, eu não vou com o meu fardamento que eu devo ir. Eu sei que eu tenho que ir com o fardamento certo, mas eu falto com ele. E aí, eu faltando com ele, eu estou faltando com o meu patrão. Eu não cumpro com aquele pedido que o meu patrão faz, que eu tenho que cumprir uma certa meta, mas eu não estou nem aí para cumprir com aquilo. E Deus age, irmão, em cima da justiça. Como é que Deus vai te honrar no teu trabalho se tu não faz a tua parte, irmão, hein? Deus não vai poder fazer nada por ti. E isso nós temos vários e vários exemplos, quando a palavra ela tem a finalidade de ser a base das nossas vidas. A palavra de Deus, irmão, quando se refere ela a revelar a vontade de Deus para nós, é porque a palavra de Deus, ela não é um livro de quadrinho, não é uma história de quadrinho. Lá na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, há 2 versículos, 16 e 17,
E lá está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 17. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. É a palavra de Deus. Digam glória a Deus. É a palavra de Deus. Não tem como fugir. Quer ser abençoado? Quer ver Deus mover realmente as águas? Quer ver Deus abrir a porta larga? Quer ser visto por Deus? Quer ser retribuído por Deus? Quer ser honrado por Deus? Obedece a palavra, irmão. Aquele que recebe a palavra de Deus, ou seja, que dá ouvidos à sua voz, ele é um homem sábio e entendido. Por quê? Porque o homem inteligente, irmão, ele aprende errando. Aqui e acolá ele erra e vem uma compreensão que aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu é errado. Ele entende isso. Isso é um homem inteligente. Mas um homem sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele não precisa errar para ele aprender, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque não somente você recebe a palavra, você ouve, e a palavra ela surge um efeito na sua vida. Do contrário, lá em Provérbios 15:32, lá está escrito que quem rejeita a correção, o negócio é sério aqui, né? Quem rejeita a correção menospreza a sua própria alma, ou seja, não tem cuidado da sua própria vida, porque o negócio é sério, irmão. Não é brincadeira. A parte B do versículo lá vai dizer: mas aquele que escuta a advertência adquire entendimento. Provérbios 15, verso 32. Então isso aqui a gente conhece como os pilares. Os pilares da nossa vida, que estão contidos dentro da palavra de Deus. 3 verbalizações que nós usamos aqui: exortação, edificação e consolar. Que é exortação? Exortação é o ato ou o efeito de exortar, encorajar, estimular, incitar ou aconselhar ou advertir. Exortação. E isso aqui, irmão, quando atentamos para isso aqui, quando recebemos de humilde coração, a gente se sobressai de qualquer dificuldade. No capítulo de número 6 dessa mesma carta, o apóstolo Paulo pede para eles abrir o coração. Capítulo de número 6, voltando aqui um capítulo antecedente, no verso 1 ele diz assim, ó: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorriste no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando escândalos, nos escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. 4. Antes, como ministro de Deus, tornamo-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e no jejum. Agora o versículo de número 6, 11. Ó Coríntios, ou por que não dizer, ó igreja, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estáis
estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Agora vamos para uma versão na linguagem de hoje. Capítulo de número 6, verso de número 11. É assim que está escrito. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é quem tem fechado o coração de vocês para nós. Olha aí. Então o nosso coração, irmão, ele precisa estar aberto. E por sua vez, Paulo, ele conseguiu identificar isso na vida daqueles crentes em Corinto, quando ele escreve a sua segunda carta. A partir do verso de número 5, ele começa a expressar uma alegria do seu coração, algo diferente que ele estava vendo, estava sentindo na vida dos crentes. E isso é bom, porque toda liderança, ela espera que os seus liderados atentem para aquilo que ele está falando. É por isso que uma vez ou outra vai ser necessário uma cobrança. E eu estou falando aqui não só para a liderança, eu estou falando para toda a igreja. Não se surpreenda quando você for cobrado. Não se surpreenda quando você for exortado. Não se surpreenda quando você for confrontado, vamos dizer assim, pela palavra de Deus. Porque eu não vou a você se não for pela palavra. Eu vou dentro da palavra e aí eu vou querer um retorno, porque essa palavra jamais ela volta vazia. E aí no verso de número 5 ele começa a dizer: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, e foi difícil, porque essa trajetória, irmão, na vida do apóstolo Paulo, dos apóstolos, lhe trouxeram muitas consequências. Sempre quem está na liderança, ele passa por conflitos, ele passa por situações difíceis. Só que o amor que ele tem pelos liderados e pela obra de Deus faz com que ele prossiga. E ele não vem olhar para a dificuldade, mas ele vem olhar para aquilo que mais na frente ele vai ver sobre o seu propósito, certo? Então o que é que acontece? Paulo começou a se alegrar. Ele disse: mas Deus que consola os abatidos, porque a chegada dele até Macedônia, ele sofreu, ele viu na carne, ele passou tribulações, ele passou combates. A Bíblia diz que o temor dele era tanto, porque o temor dele era por dentro. E quando Paulo fala isso, ele está falando das suas limitações. Porque quando a gente sente o temor de Deus, a gente consegue ver as nossas limitações, as nossas dores. A gente consegue ver as nossas angústias. O próprio Jesus, ele sentiu isso. O próprio Jesus, ele sentiu isso antes da sua morte. A Bíblia vai dizer que ele sentiu angústia da morte. Mas Jesus entregou os pontos, irmão. Jesus parou. Jesus desacreditou. Senão nós não estaríamos aqui, irmão, ouvindo a palavra de Deus. Senão você não teria sido salvo. Senão não teria sido salvo, não teria sido transformado, não teria recebido a graça de Deus para estar compartilhando com você nessa noite. Versículo de número 6. Mas Deus consola, Deus que consola os abatidos, nos consolou na vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos a vossa saudade, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Ou seja,
Paulo sentiu a gratidão naquele momento, porque aquele povo desejava estar com Paulo. Eles queriam que Paulo saísse das prisões e viesse até eles. O motivo dele ter enviado Tito foi justamente porque ele estava preso. E o retorno de Tito até Paulo alegrou seu coração, porque Tito trouxe notícias boas a respeito de Corinto. E aí Paulo se alegrou, porque ele lembrou que ele escreveu só que essa carta ela tinha um teor totalmente diferente. Aqui Paulo está dizendo que se alegrou pela forma que contristou aqueles cristãos. Então a carta não era coisa boa não. Aquilo que contristou o coração quando eles ouviram foi uma cobrança muito forte. No verso de número 8 ele diz, porque ainda que vos contristei, ele diz, eu deixei vocês tristes, mas eu não me arrependo. Porque o fato de eu ter deixado vocês tristes pelo aquilo que eu vos escrevi, trouxe arrependimento na vida de vocês. Houve mudança, houve transformação na vida de vocês. A exortação que eu trouxe causou um efeito. Vocês se encorajaram e o estímulo do Espírito Santo fez com que vocês se levantassem. Aí ele diz, edificação, trouxe edificação sobre vocês. Segundo a teoria bíblica, a edificação significa construir. Edificar é construir. Edificar é levantar, instituir, formalizar. Por que não dizer colocar ordem? Edificar é colocar ordem. Consolar, como uma das funções do Espírito Santo, a palavra tem a sua finalidade de aliviar das aflições. Quando o Espírito Santo ele nos consola, ele está nos aliviando das nossas tribulações, das nossas aflições, do nosso sofrimento. Ele procura nos alentar, certo? Confortar as nossas vidas na hora da prova. Porque muitas vezes nem isso nós não entendemos. Nós não sabemos se é prova ou se é tentação. E até isso a gente precisa saber. Porque Deus nos prova, sim ou não? A Bíblia diz que é impossível que Deus venha nos tentar, mas provar Ele prova, viu? E Ele prova para quê? Para nos aprovar. É aquela coisa, Ele dá uma provinha para a gente fazer. Se a gente vai ser aprovado ou não, compete a cada um de nós. Mas tudo isso está relacionado à palavra de Deus. Por quê? Porque esses são os 3 pilares que o apóstolo Paulo apresenta como uma formação de caráter daquela igreja. Então, eu afirmo que a palavra de Deus, ela é o pilar de formação de caráter individual de cada pessoa. Ah, mas fulano é assim, fulano é assado. Você nunca vai mudar fulano, nem ciclano, nem beltrano. Ela só muda se quiser. Ele só muda se quiser. O que é que nós temos que fazer? Suportar, amando, cuidando, tratando como qualquer pessoa. Porque a palavra de Deus, ela é a parte da transformação e da libertação e da regeneração de cada crente. É a palavra. Você observar a palavra de Deus como bússola para a sua vida, como direcionamento, como doutrina para a sua vida, você vai se sobressair de qualquer dificuldade. Quando a palavra de Deus ela vier a você te constranger, é porque é Deus que está falando. A diferença.
Mas quando ela vier, que ela alimentar o seu ego e dizer que o que você está fazendo está certo, então Deus está fora desse negócio aí. Porque a palavra de Deus, ela tem que nos afrontar, ela tem que mostrar o nosso erro. A palavra de Deus tem que vir de forma que a gente mude o nosso comportamento. A partir do momento que a palavra deixar de confrontar você, então porque isso aí não tem nada de Deus aí. Saia correndo, fuja. Fuja, porque a palavra, ela não pode trazer, escute, ela não pode trazer só satisfação para você, ela tem que cobrar alguma coisa da sua vida. Porque você não está completamente certo. Se você tivesse, você não estava mais aqui. Tinha sido trasladado que nem Enoque, né? Tinha sido levado no carruagem de fogo que nem Elias. Onde não se impõe, irmão, onde não se coloca regra, vira bagunça. E as pessoas querem fazer tudo do jeito que elas pensam, e não é bem assim. Não é bem assim. Assim como toda instituição, ela tem as suas regras, tem os seus direitos e também tem os seus deveres. Assim como o teu lar tem as suas regras na tua casa, na igreja do Senhor também tem, viu, irmão? Escreve aí. Na igreja do Senhor também tem. Então você não pode chegar e querer fazer o que quer fazer sem um direcionamento para a tua vida. E o direcionamento vai ser em conformidade à palavra de Deus. Ninguém vai fazer nada aqui fora dos parâmetros bíblicos. Não, eu não posso fazer isso. Tudo tem que ser em conformidade à palavra de Deus. Por quê? Porque aonde se impõe a regra, ou aonde não tem regra, melhor dizendo, há grande desastre. Atitudes, tomadas de atitudes erradas, e a melhor coisa a fazer é obedecer e evitar um momento desagradável. E isso só acontece quando nós mostrar a verdade nua e crua, para que sirva de exemplo para outras pessoas aí obedecer a palavra de Deus para suas vidas. O apóstolo Paulo, ele chegou a uma conclusão que na sua primeira carta Deus começou a trabalhar no coração daquela igreja em Corinto. E aí ele chegou a uma conclusão que na sua segunda carta ele começou a se alegrar, porque ele viu que houve transformação na igreja. Ele viu que houve mudança. E isso quando o povo começou a obedecer. Aqui nessa segunda carta, eu quero que os irmãos venham gravar a partir do verso de número 8. E eu vou ler aqui numa nova versão para os irmãos, porque assim sempre é melhor. Que ele diz assim, olha a conclusão que ele tirou: não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido, mas agora eu estou alegre, assim disse Paulo. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Tá agora. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Versículo 10.
Pois a tristeza que é usada por Deus, ela produz arrependimento e leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Olha aí. Eu vou repetir, irmão. Eu vou repetir mais claro. A tristeza que vem de Deus, a falta que vem de Deus, o silêncio que vem de Deus, a porta fechada que vem de Deus, o distanciamento que vem de Deus, a sede que vem de Deus, a fome que vem de Deus, ele produz arrependimento na nossa vida, porque leva a salvação. E isso não é motivo para que alguém venha ficar triste, mas a tristeza desse mundo, diferente, viu? Abro aspas, a tristeza desse mundo, ela produz a morte. Ele encerrou aqui no versículo de número 10. Então há uma diferença de nós ser cobrado pela palavra de Deus, e há uma diferença que o mundo ele vem nos cobrar. A Bíblia diz, irmão, que coisa horrenda é cair nas mãos de Deus. Só que Ele tem misericórdia, é assim que diz. Agora cair na mão dos homens, aí o negócio é estreito, viu? Porque muitas vezes não tem perdão. E tem uma coisa do mundo que opera muitas vezes assim em nossa vida, se a gente não vigiar. Olha para cá. É esse membro aqui, ó, que nós temos dentro da boca, que a Bíblia diz que é um fogo consumidor. E tem tanto poder, vai ler lá na Bíblia, viu? Que tem poder de tocar fogo numa floresta. E aqui não parte de Deus não, aqui parte dos homens. Porque Deus não quer nada de ruim para nós. Está escrito lá em Salmo que o pensamento de Deus é de paz e não de guerra. Que o pensamento de Deus para nós é de coisas boas e não de coisas ruins. Que a carta que o apóstolo uma vez escreve à igreja é para que a igreja viesse se arrepender. E quem se arrepende se convence dos seus maus caminhos. E uma vez que eu estava errado, a exortação, a edificação e a consolação, ela veio fazer mudança na minha vida. Uma vez que eu estava descorrendo para um caminho que Deus não queria que eu tivesse, um conselho de alguém, irmão, vai fazer eu mudar a minha vida. O diabo inventou um ditado aí que se conselho fosse bom era vendido. Mentira do diabo, conselho é bom, irmão. É bom o conselho. Quando alguém chegar para você e dizer: irmã, tu está errada, muda essa atitude, porque a irmã está discorrendo para a perdição, para a morte eterna. Isso aí vai te levar para o inferno, irmã. Muda a tua vida, pelo amor de Deus. Receba, irmão, abraça essa pessoa, beije ela. Agora a Bíblia fala lá no Salmo de número 1, que é maldito aquele que se assenta na roda dos escarnecedores e dá ouvido ao conselho dos ímpios. Aí sim. Agora, irmão, o que você quiser saber de Deus para a tua vida, está aqui, ó, dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Não precisa você correr para A, para B. Vá dentro da palavra de Deus e Deus ele vai te esclarecer. Você sente que Deus está contigo. Quando é que Deus está comigo? Vamos fazer uma alusão aqui. Deus está comigo, então eu estou isento de passar qualquer tribulação, é? É, irmão? Diga não. Não. Deus está comigo,
eu estou isento de passar uma prova. É assim? Diga não. Deus está comigo, irmão. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte. Eita glória. Pode me jogar dentro de uma fornalha e aumentar 7 vezes mais. Pode me jogar numa arena e soltar os leões. Eita glória. Pode me deixar dentro de um vale. Pode me pegar e jogar dentro de um poço e dizer que eu morri. O Senhor vai fazer eu sair de lá e vai fazer eu sentar na cadeira de governador. Aleluia! Porque eis a diferença, irmão, de nós passarmos a luta, de nós passarmos a provação e de muitas vezes nós passarmos o juízo de Deus. A gente tem que discernir isso para a nossa vida, porque às vezes Deus está cobrando da nossa vida e a gente não está entendendo. Sabe aquele ditado que eu digo, às vezes Deus está acochando o parafuso, às vezes não tem mais nem acocho, mas Deus faz uma rosca e acocha mais um pouquinho. E aí, se você quiser continuar nessa situação, aí é você e Deus. Mas recebamos a palavra com o coração aberto. Recebamos o conselho, a exortação, a edificação e a consolação de coração aberto. A palavra do Senhor, para a gente finalizar, ela vai dizer: quando ouvirem minha voz, não endureçais o vosso coração. Então o Senhor, Ele tem se revelado para a sua igreja nessa noite. Você possa receber essa palavra e sair daqui uma vez mais vitorioso na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.